Hoje é dia de falar de uma das melhores franquias do momento, talvez a melhor franquia de ação do momento que eu pude apresentar para ela, uma das melhores críticas de cinema do Brasil e também minha namorada Raíssa Ferreira e que, por muita sorte, você amou John Wick, não é mesmo? Eu estou totalmente John Wickizada. Totalmente John Wick. Bom, a gente está gravando esse vídeo logo depois de sair da sessão de imprensa pré-estreia. Era muito mais uma sessão de imprensa de John Wick 4 que a gente decidiu gravar logo depois porque estamos extremamente emocionados, empolgados. É o melhor para você da franquia até agora? Eu sou muito fã do segundo filme, né? Mas esse daqui eu acho que... Não sei se é porque tá muito recente, mas aí eu tô bem... Eu acho que é possível um dos meus favoritos. E, assim, eu gosto já mais do terceiro do que dos dois primeiros, mas gosto de todos. E, pra mim, esse, acho que, pelo menos por enquanto, no momento, saindo da sessão, é o melhor da franquia. Acho que é um filme que ele consegue falar com o cinema, ressignificar muita coisa do cinema, mas, ao mesmo tempo, falar com a própria franquia e expandir a mitologia que ele mesmo já criou, né? Eu acho que ele cria a mitologia em todos os filmes, vai aumentando e parecendo que aquele universo é enorme, gigantesco, sem fim. E aí chega agora nesse filme, ele vai esmiuçar cada pontinho das regras, das burocracias e de como funciona aquele mundo e mostrar tudo que ele criou e realmente imergir a gente naquele universo. Então, é muito interessante que muita gente fala do John Wick por ter um roteiro simples, principalmente o primeiro, né? Aquele filme de vingança, vingar o cachorro e tudo mais. E por mais que os roteiros realmente sejam simples do ponto de vista, né? De ser algo bem simples mesmo. Ah, ele precisa sobreviver, ele foi excomunicado e... são coisas bem simples. Mas, ao mesmo tempo, há algo de muito mais interessante que cresce muito mais e justamente no que você falou, da mitologia. Que é isso, a gente cada vez mais vai tendo novas coisas e parece que o Chad Stahelski, ele se diverte com a própria mitologia que ele constrói, né? Então, agora tem a mulher que só fica falando, a gente só escuta a voz dela, a gente só vê a boca dela e a música toca junto com ela falando e a gente nem vê aquela personagem, entre muitas outras coisas, inclusive o John Wick se transformando, como a gente estava conversando antes, numa espécie de fantasma, né? Um ser sobrenatural, né? Eu acho que, na verdade, o universo todo, pra mim, assim, pareceu que nesse filme se torna uma coisa meio sobrenatural, meio fora do nosso mundo terreno, assim. É uma coisa que acaba parecendo que é um universo realmente fantástico, que tá muito além da nossa compreensão. Assim, de forma geral, acho que sempre teve muito esse lado da fantasia, né? Ele sempre sobreviveu a coisas absurdas e tudo mais. Mas os primeiros, por mais de ter um lado da fantasia, o Chad Stahelski acreditar nessa fantasia, ele olhava tudo como se fosse algo que está abaixo dos olhos da sociedade, né? Quase como um submundo que todo mundo sabe, né? Todo mundo que faz parte desse submundo conhece o mundo inteiro, conhece todas as regras, conhece tudo aquilo, mas as pessoas normais não vivem naquilo, né? Não é algo que acontece abaixo da vista de todo mundo. Aqui ele já vai para um lado que ele abraça a fantasia totalmente em todos os sentidos possíveis e imagináveis. Aqui o John Wick, ele vai fazer coisas que no outro filme ele quase morreu, nesse aqui ele faz o tempo inteiro, porque sim, porque é um filme que, ao mesmo tempo que é um filme de ação, é também um filme que abraça a fantasia e ainda bem que abraça a fantasia. Ele tá cada vez menos humano, né? Agora ele tá realmente se tornando um ser e tudo ao redor dele é mais sobrenatural, é mais... É como se tudo fosse um jogo de inferno, céu e inferno. Tem uma pegada de religião, tem muitas referências a outras obras, né, que a gente tava conversando também. Você comentou muito sobre o Constantine, né, algumas relações. Aqui a gente tem o próprio personagem do Donnie Yen, que pra quem assistiu Rogue One vai ter uma similaridade. E até isso, né, é interessante, né, ele vai expandindo o universo também pro mundo. Tudo bem, a gente teve um pouco disso, principalmente no terceiro filme, que tem ali o lance da Itália, tem o lance, se eu não me engano, do Egito, mas aqui ele expande muito mais esse mundo e leva a gente, por exemplo, pro Japão, pro cinema oriental, que sempre foi o melhor cinema em relação a artes marciais e tudo mais. Ele traz nomes como Sanada, como Donnie Yen, que são caras que sempre foram muito fodas em coreografia,
muito wuxia, muitos filmes de artes marciais, de kung fu, e acho que ele consegue encaixar isso tudo muito bem aqui nesse universo, ao mesmo tempo que ele abraça toda essa mitologia a ponto dele colocar um cara que é cego, outros com arco e flecha e katana, outros com metralhadora e roupa super blindada, outros gigantes de fortes, que parecem NPC de videogame, né? Parece totalmente passando de fase de jogo, né? Exato. E tem vários, né? Vem vários daquele fortão, né? Que parece que NPC sempre tem o mais magrinho, o que tem isso, o que tem aquilo, o que é mais forte. Aqui ele faz algo muito semelhante, ele consegue coreografar todas essas personalidades, digamos, que parecem muito diferentes, de uma forma que soa coesa. E aqui talvez o filme que mais martele na gente, né? No sentido de o mais frenético, o que não para, o que a música tá mais presente. Exaustivo, né, pro corpo, pra ficar vendo aquelas cenas. Acho que talvez as melhores sequências de luta que a gente teve até agora. Uma melhor do que a outra desde o começo, porrada atrás de porrada. Uma trilha sonora muito mais bem trabalhada pra mim, que vai ficar marcando o tempo inteiro essa tensão que a gente sente. E a gente sentiu os músculos do corpo doendo no final. Parecia que a gente que tinha apanhado de tão frenético que é esse, muito mais que os outros. É muito louco que, assim, tem uma sequência de ação, aí você fala assim, tá, ele não tem como fazer nada melhor do que isso. E aí vem a sequência seguinte e é melhor do que a anterior. E aí vem a sequência seguinte e é melhor do que a anterior. Então a gente tem um lance, assim, sem dar muito spoiler, mas uma sequência que é carro vindo pra tudo quanto é lado, eles lutando no meio dos carros e tudo mais, que você fala, não tem como fazer nada melhor do que isso. E aí vem uma na casa que ele usa muito o plongé ali, o olho de Deus, de cima, que a gente vai ver tudo por cima, que você fala, maluquice, não tem como ser melhor. E aí vem a escadaria, aí vem... Então é muito assim, como ele consegue... O Chad Stahelski, eu acho muito belo quando um diretor, ele constrói uma mitologia, constrói uma franquia dele, e dá pra perceber que ele tá muito apaixonado por aquilo, né? É algo que a gente comenta muito sobre o James Cameron com Avatar. Aqui eu sinto muito isso, assim. Ele se diverte com cada uma das coisas que ele criou. E tem momentos que aquilo só tá ali. Aquela luz só tá aquela luz forte. Ou aquela trilha sonora só tá batendo daquele jeito. Porque ele se diverte com aquilo. Porque ele acha que é interessante, o universo dele foi construído com esse ar quase sobrenatural de tudo isso, que vai aparecer muito na linguagem cinematográfica também, né? Nas luzes, na música, na movimentação deles. Aqui, se antes a gente falava de um balé e ele fazia essa referência com balé no terceiro filme, aqui é quase de música eletrônica, né? Que tem muito no terceiro filme, aquela montagem paralela que a gente tá vendo luta de um lado, pessoas se matando e tudo mais, e ao mesmo tempo a gente tem uma bailarina ali dançando. Aqui ele vai fazer a mesma coisa, só que com uma festa, como se fosse uma rave, com música eletrônica tocando e tudo mais. Que me lembra totalmente Constantine. É o bar, que também tem as mesmas, que são os demônios, né? Enfim, os seres sobrenaturais, e acho que é muito parecido, assim, tudo isso. E ele como é criativo, né? Porque de uma sequência de luta exaustiva pra outra, ele inventa alguma outra coisa pra tornar mais interessante e chega até a ser o ponto que é cômico, né? Que a gente vira e fala, não é possível. E ele mesmo se diverte com aquilo, né? E além disso, uma coisa que eu gosto muito, como eu disse lá no começo do lance do cinema e tudo mais, é como ele ressignifica alguns signos, né? Aqui a gente tem dois muito claros do cinema de samurai e dos duelos de faroeste, só que não é simplesmente uma réplica daquilo ou uma homenagem àquilo, mas é aquilo transformado dentro desse mundo. Acho que tudo, né, que ele faz é transformado dentro dessa mitologia dele. Ele cria as próprias regras, né, para essas coisas também. A parada do duelo, então tem toda uma... dentro da mitologia, como eles vão fazer, como funciona, né, tudo diferente. As regrinhas, né? Exato, tem as próprias regras do universo dele, que eu acho que são super divertidas. E a questão do faroeste desde o começo, assim, acho que nas primeiras cenas ele já dá uma cenada pra isso, assim, que eu acho bem legal, com os cavalos na areia e tudo mais, introduzindo já algumas partes de gêneros que ele vai passar ali. E, queira ou não, né, a gente fala assim, parece que muitas pessoas falam de uma forma quase que deslocada, mas esse lance da mitologia vai aparecer justamente nas cenas de ação também, né? Sim. Aqui não são cenas simplesmente de um querendo matar o outro, tem todo uma encenação muito própria, o quanto ele atira, o como funciona, o como parece que aqueles que são melhores lutam de uma forma parecida em algum sentido. O próprio personagem do Donnie Yen aqui, ele tem, por ele ser cego, ele tem os artifícios próprios dele. Então acho que é muito belo quando a gente consegue ver
algo que é muito simples em um sentido de história, mas que ele consegue transformar a encenação para dentro de uma mitologia que funciona, para mim, é o que faz John Wick ser John Wick. E ele consegue crescer, muitas sequências fazem isso, de crescer, esse tem que ser maior do que o anterior, mas aqui ele consegue crescer de uma forma que ele expanda a mitologia e torne tudo aquilo ainda mais interessante, né? E dentro da mitologia, como as relações funcionam, principalmente nas partes de lutas, enfim, né? Porque as relações dele com as outras pessoas são muito importantes em todos os filmes. E aqui ele segue a mesma lógica de que todas as pessoas que estão ali fazem parte do passado do John Wick, são pessoas que respeitam muito ele por isso. Então a gente não conhece, a gente não vê a história do passado dele, mas a gente vê o respeito que todo mundo tem por ele. Aqui a gente vai ter personagens novos inseridos que também vão criar algum respeito por ele, vão ter essa mesma relação, e aí isso funciona na mesma lógica das cenas de luta, né? Então, como ele vai se salvar, ou quem ele vai matar ou não, quem vai matar ele, quem vai querer matar ele ou não, em que momento, tudo tá dentro dessa mitologia, de uma hierarquia ali de respeito que todo mundo tem. E que eu acho que é muito interessante no final são pessoas servindo a um propósito muito maior, a um propósito não, né, a um chefe muito maior, enfim, a uma entidade maior ali que é mitológica, que não existe, não dá pra gente ver, não é palpável, assim, e elas estão fazendo aquilo em prol de uma coisa que tá meio que escravizando elas, né, meio que tem muitas coisas, assim, de personagens que talvez não queriam estar fazendo o que estão fazendo, estão ali meio que, né, numa coleira de um negócio imaginário ali que a gente não consegue ver. Então, não sei se é tão simples assim, na verdade, porque as relações são muito complexas, tem muita coisa ali, e ele consegue dar um pouco de alma pra cada personagem, mesmo que uma participação rápida, assim. Sim, tem um personagem novo, inclusive, que você falou dos personagens novos, que tem o lance do cachorro, que mais uma vez remete a um filme anterior da franquia. O lance de ter uma sequência de luta numa rave remete a anterior na franquia. Então, como ele consegue sempre olhar pra trás, mas olhar pra frente ao mesmo tempo é muito interessante, é que ele vai expandir isso de uma forma até mais fantasiosa, a ponto de personagens se tornarem mais cartunescos. Aqui a gente tem um personagem com o lance do dente ali, total, que é cartunesco total, assim. Total. E é muito legal como ele consegue combinar tudo isso, como ele consegue exagerar, mas ainda assim tudo parecer bastante coeso dentro da mitologia que ele cria. E abrir espaço pra expandir mais ainda a mitologia. Mais alguma coisa a comentar? Só que John Wick é maravilhoso. John Wick é maravilhoso. Assistam John Wick no cinema, que acho que esse não foi o primeiro que eu assisti no cinema. Foi o primeiro que você viu no cinema. Foi o primeiro que eu vi no cinema. Mas foi o primeiro que eu consegui ver em IMAX, assim, a experiência... Toda a diferença, principalmente do som, né? Principalmente o trabalho de som aqui e as músicas, como ele trabalha nesse, até melhor, muito melhor do que nos anteriores. Então por hoje é isso. As redes sociais da Raíssa eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado, na descrição também, sigam ela. Ela é muito mais da crítica escrita do que do vídeo. Revista Singular é uma das melhores críticas que tem no Brasil, e não é só porque é a minha namorada. Então, por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Primeiro comentário fixado às nossas outras redes sociais também. E hoje, como nossa convidada, você encerra esse vídeo. Então, por hoje é isso e corta!